Vamos iniciar o curso de redação e contextualizando também as exigências para as provas discursivas em provas públicas, claro, na tela. Na aula número 1, veremos recursos linguísticos na produção de texto. Eis os recursos linguísticos. O que é que não pode faltar em sua composição textual? Seu texto deve apresentar objetividade. E seu texto deve também trazer um pouco de subjetividade. Por que eu menciono um pouco de subjetividade? Porque deve predominar a objetividade. Eu antecipo para você que a objetividade expressa fatos. E a subjetividade é a leitura criteriosa sobre os fatos. Seu texto também deve ter progressão temática. E há dois tipos de progressão temática: a progressão temática externa e a progressão temática interna. Em que consiste a progressão temática? Veja, a progressão temática, em meio ao tema dado, alguém pede para que eu escreva sobre a educação no ensino superior brasileiro. Eu resolvo escrever sobre 3 tópicos: o docente, o discente e a estrutura logística da instituição de ensino. Veja, em meio ao tema, todo o tema é abrangente. No momento em que eu seleciono para o meu texto 3 unidades engajadas ao tema, essas unidades, esses tópicos, garantem a progressão temática externa. A informação que eu irei trazer sobre cada item é a progressão temática interna. Ou seja, a progressão temática interna é a imersão, é o aprofundamento sobre o tópico que está engajado ao tema. E cada tópico, em sua soma, contextualizará a progressão temática externa. Veremos exemplos disso em textos. Vamos à tela. Item 3, centração temática. Dos tópicos que você selecionar sobre o tema, o que alcançar condição exponencial será a centração temática. Item 4, a articulação. Há 2 tipos de articulação: a articulação micro e a articulação macro. Isso eu vou detalhar mais à frente, mas ainda nesta aula. Seu texto tem o articulador enunciativo da unidade do texto? Em que consiste isto? Eu asseguro que o articulador enunciativo da unidade do texto pode muito bem materializar a sua intenção na composição textual. Polifonia. Seu texto é polifônico? Bem, esses itens que estão na tela garantem recursos linguísticos na produção do seu texto e, claro, garantem maior qualidade na produção do texto. Vamos, pouco a pouco, definir cada um e, claro, exemplificá-los. Antes, fique atento à tipologia de texto desses 3 critérios. Há um texto dissertativo, há um texto opinativo e há um texto informativo. Quando o concurso público pedir estrutura dissertativa, você terá que atender ao primeiro tipo de texto, que consiste em quê? No uso da objetividade e no uso da subjetividade, predominando a objetividade. O texto opinativo e o texto informativo já não trarão a mesma característica. Vejamos. Texto dissertativo. O texto, para ser dissertativo, ele terá que ter objetividade, conforme está na tela, e terá que ter subjetividade. A objetividade expressa fatos.
A subjetividade já é a leitura criteriosa ou crítica que você apresenta sobre os fatos engajados ao tema. E no texto dissertativo, teremos objetividade, teremos subjetividade, mas deve predominar a objetividade, conforme está escrito. O texto opinativo vai trazer também objetividade e vai trazer subjetividade, mas quem predomina, olha na tela, predomina a subjetividade. Poxa, se a objetividade expressa fatos e a subjetividade é a opinião do autor sobre os fatos, no momento em que o concurso público pede a você um texto dissertativo, você não pode trazer na produção do seu texto muito mais a opinião sobre os fatos do que os fatos. Você tem que ter conhecimento, e conhecimento, sem dúvida, denso, profundo, tem que apresentar imersão com informações objetivas sobre o tema proposto. Porque se você joga muito mais a sua opinião sobre os fatos, você está trazendo um texto opinativo. Ok? Como também você não pode trazer apenas informação. Tem que gerar um pouco de subjetividade. Porque a dissertação, ó, vamos voltar. A dissertação traz objetividade e traz subjetividade. Não posso esquecer a existência também da subjetividade, só que predomina a objetividade. Veja o texto totalmente informativo. É o texto que vai trazer o quê? 100% de objetividade. Vamos a um exemplo. Ó, criteriosamente eu trago exemplos de objetividade, que identificam a objetividade. A objetividade expressa fatos. Você tem que, no texto, trazer o tema em seu contexto coletivo. E aí você alcança a objetividade. Outro item é lembrar que quando você alcança a objetividade, você está ausente do texto. E essa ausência do texto dá maior autonomia ao texto. A objetividade também garante informações institucionalizadas. O espaço que se contextualiza é externo, ao usar a objetividade. E, claro, você estará sendo formal. Eu tenho que mostrar no curso os recursos que garantam justamente o uso da objetividade no texto, predominando em relação à subjetividade. Mas se temos que empregar também a subjetividade, olha, ela, entenda, ela já traz a opinião que você apresenta sobre o tema proposto. A subjetividade contextualiza, portanto, a individualidade. É o teu olhar sobre o tema. No item 3, eu trago a lembrança de que a subjetividade é você, candidato, presente no texto. Ora, quais são os critérios ou as técnicas que devemos apresentar para trazer muito mais você ausente do que presente no texto? Veremos durante o curso. A subjetividade contextualiza um espaço interno. Enquanto a objetividade traz a formalidade, ó, a subjetividade traz a informalidade. E cuidado, com a subjetividade, ó, não há institucionalização de informações. Vamos a um exemplo. O papel, eis o tema, o papel do Banco Central no sistema financeiro nacional. Bem, eis uma introdução. No sistema financeiro nacional, há como órgão gerenciador e fiscalizador o Banco Central do Brasil. O Banco Central tem como uma de suas mais importantes responsabilidades a gestão da política monetária e fiscalização das instituições financeiras. Porém, nos últimos anos, com o surgimento de escândalos como os dos bancos Pan-Americano e o
Cruzeiro do Sul, percebem-se grandes dificuldades na sua gestão. Bem, essa é a introdução apresentada por um candidato. Ora, o que teria que sair do texto? Primeiro, no sistema financeiro nacional, há verbo haver com a ideia de existir. Há o quê? O Banco Central. Se você fizer a leitura sem o que eu estou pintando de amarelo, no sistema financeiro nacional, há, pulho amarelo, ao Banco Central do Brasil. Perceba que existe uma vírgula após fiscalizador. Não é isso? Para que essa vírgula esteja adequadamente empregada, teria que existir uma vírgula após a. E aí você tem a vírgula dupla. A vírgula após o verbo haver casaria com a vírgula após fiscalizador. Então, pontuação irregular, você perde ponto na estrutura micro do texto. Qualquer erro gramatical é diminuir a sua contagem de ponto na estrutura micro. Então, tem que ter cuidado com a pontuação. Veremos algumas lembranças para evitar determinados erros de pontuação. Durante o curso veremos. O Banco Central tem como uma de suas mais importantes responsabilidades, tem como uma de suas mais importantes responsabilidades a gestão da política monetária e fiscalização das instituições financeiras. Porém, nos últimos anos, com o surgimento de escândalos, como os escândalos, fica implícito, dos bancos Pan-Americano e o Cruzeiro do Sul, isso é um aposto exemplificativo, percebem-se grandes dificuldades. Bem, o que é que eu quero mostrar? Que a prova pública, ela vai ser avaliada, a sua redação, não apenas quanto aos erros gramaticais, mas quanto a itens como os que eu apresento em vermelho. Na introdução, não é interessante que você apresente carga subjetiva em excesso. Você poderia evitar a palavra grande no final da introdução. Percebem-se dificuldades na sua gestão. Grandes, ora, é o teu olhar sobre a referenciação. Veremos que o adjetivo grande mantém relação com o substantivo dificuldade, tem valor de adjetivo. Adjetivo tem valor subjetivo. Por isso que eu pus carga subjetiva. Percebem-se dificuldades na sua gestão. Tirando a palavra grandes, você evita o uso de carga subjetiva. Então, a comissão não vai olhar só o uso gramatical. O mesmo ocorrerá com mais importantes. O Banco Central tem como uma, já corrigimos, de suas mais importantes responsabilidades, tem como uma de suas responsabilidades. Veja como mudou o texto. Então, se você abusar no emprego de cargas subjetivas, você está, pouco a pouco, manifestando um outro tipo de texto, que é o texto opinativo. E lembre-se de que a dissertação exige o quê? Objetividade e subjetividade, predominando a objetividade. Então, no momento em que você começa a liberar cargas subjetivas, seu texto vai alcançando uma proporção maior de subjetividade. E durante o curso, eu quero mostrar para você onde é oportuno o emprego de cargas subjetivas, já que terá que existir subjetividade, mas não em excesso. Eu garanto de antemão que na introdução você deve evitar carga subjetiva, ok?
Ora, já no desenvolvimento, em que momento eu posso apresentar a subjetividade? Vamos com calma. Mas na introdução, eu já estou cortando. Vamos dar sequência. O tema é o papel do Banco Central no sistema financeiro nacional. Na introdução do candidato, veja, o Banco Central, o Bacen, tem como papel fundamental na economia o controle da inflação como instrumento de política monetária. Essa parte que eu pus aí em vermelho, você vai chamar de tópico frasal. Nós veremos, por exemplo, Comunicação em Prosa Moderna de Otton Garcia. Lá, por exemplo, o Otton Garcia nos orienta que o parágrafo deve apresentar um tópico frasal. O tópico frasal é, de maneira concisa, o recurso que o candidato utiliza para antecipar ao leitor do que se trata o parágrafo. O que é que o parágrafo vai apresentar? Então, você tem o Banco Central, o Bacen, tem como papel fundamental na economia o controle da inflação como instrumento de política monetária. Pois bem, o que segue após o tópico frasal é a progressão interna. Toda essa parte que eu estou demarcando já é o desenvolvimento do tópico frasal. Desenvolvimento do tópico frasal. Então, é interessante que você, após a introdução, comece a organizar o seu parágrafo. Veja, o parágrafo deve ter o tópico frasal, seguido de seu desenvolvimento. Então, vamos ao desenvolvimento. Este é feito por meio da taxa Selic. Ela, ou seja, a taxa Selic, é a diretriz para todas as outras taxas no mercado. No último ano, tem diminuído. Como consequência, ao aumento do consumo e do emprego. Embora o mecanismo apresente desempenho expressivo, há fraudes nas instituições financeiras. E isto põe em descrédito a imagem da instituição. Veja que eu saí jogando em setas. Essas setas trazem a certeza de que o texto apresenta articuladores. Este é um pronome demonstrativo. Este é feito. É o instrumento, o controle da inflação como instrumento de política monetária. Ou seja, este controle, este é feito por meio da taxa Selic. Ela quem? A taxa Selic. Empregar pronomes para representar termos que você usou antes, isso tem nome. É o texto trazendo estrutura anafórica. O que é a anáfora? No caso, é você evitar a repetição literal de termos empregados antes, utilizando pronomes no lugar dos termos antes empregados literalmente. Então, preserve isso. Outra coisa interessante, isto lá no final do parágrafo, mais um elemento anafórico. Então, há candidatos que ficam repetindo literalmente termos empregados antes no texto. Você pode evitar a repetição utilizando-se de sinônimos, você pode evitar utilizando-se de pronomes. Os pronomes anafóricos ou estruturas anafóricas têm esse papel de retomar o que foi dito antes. Mas a articulação não se limita à retomada de termos empregados antes. Ora, há um fato importante que você deve começar a se preocupar. Quando a comissão dá o tema e você começar a desenvolver o tópico frasal, o seu primeiro tópico frasal, procure se preocupar em trazer a leitura do tópico frasal com estrutura sistêmica. O que é estrutura sistêmica? É você ter a capacidade de mostrar à comissão como se dá a articulação das referenciações trazidas no seu parágrafo. Confira. Este é feito por meio da taxa Selic.
Ela é a diretriz para todas as outras taxas do mercado. No último ano, tem diminuído. Ora, eu pergunto, a taxa Selic ter diminuído é um fato? É. Quando o candidato pôs como consequência ao aumento. Ora, então, o que foi dito antes fica sendo a causa. E você já aplicou um paralelismo, relação de causa e consequência. Como consequência ao aumento do consumo e do emprego. Ora, nessa parte que eu vou pintar de laranja, no último ano tem diminuído. No contexto, o que é que tem diminuído? Observe um pouquinho antes. Ela é a diretriz para todas as outras taxas de mercado. No último ano tem diminuído. Tem diminuído o quê? A taxa Selic. Não é isso? Ora, qual é a consequência da diminuição da taxa Selic? Ao aumento do consumo e do aumento do emprego. Então, aumento do consumo e do emprego é a consequência. Então, estabelecida está uma relação de causa e consequência. Então, essa relação entre fatos se chama articulação macro. E você está mostrando que o seu texto tem o quê? Tem a apresentação de uma relação entre as referenciações. É o que nós chamamos de socialização das referenciações. É a estrutura sistêmica. Embora o mecanismo apresente desempenho expressivo, há fraudes nas instituições financeiras. Embora o mecanismo apresente desempenho expressivo, oração subordinada adverbial concessiva, há fraudes. Você prima pelo uso da estrutura por subordinação. Outro lembrete. Entre estruturas coordenadas empregadas no texto e estruturas subordinadas, a melhor estilística está nas estruturas por subordinação. Nós veremos isto. Inclusive, a própria prova da ESAF e CESP já cobraram essa leitura científica, ou seja, essa leitura em linguística. Entre estruturas coordenadas e estruturas por subordinação, a melhor estilística é a estrutura por subordinação. É importante o que eu digo, porque se o candidato trouxer durante toda a sua produção textual um maior número de coordenadas e não de subordinadas, então o seu texto traz uma estrutura menos rica linguisticamente. Ok? A melhor estilística é a predominância da estrutura por subordinação. Vamos voltar. E isto põe em descrédito a imagem da instituição. Veja que isso aí já é outra cadeia consecutiva no texto. Eis o segundo parágrafo do texto. A fraude dos bancos Pan-Americano e Cruzeiro do Sul, organizações de médio e pequeno porte, teve em comum a emissão de empréstimos fictícios. Ora, esse ponto em vermelho é o segundo tópico frasal. Então, seu texto está trazendo um segundo tópico frasal. Digamos, tópico frasal 2. Observe o desenvolvimento do segundo tópico frasal. O gerente do Sistema Financeiro Nacional, no entanto, só tomou conhecimento dos rombos, entre aspas, nessas instituições muito tempo depois. A falha em relação à fiscalização das instituições financeiras em geral é admitida pelo Bacen, mas que até agora ainda não tomou providências para sanar tal deficiência. Essa composição dissertativa vai trazer somente agora a conclusão, que é o que está na tela. Ora, se o texto traz uma introdução, que é a que está na tela, primeiro desenvolvimento, ou seja, primeiro parágrafo do desenvolvimento, e agora o segundo parágrafo do desenvolvimento. Se você fizer a leitura criteriosa, vai observar que este desenvolvimento
não garante maior imersão, maior aprofundamento em meio ao que se contextualiza no tópico frasal acima. Então, não é interessante você levar para a comissão um tópico frasal não seguido de maior imersão. Então, eu diria que falta maior imersão, ou seja, aprofundamento. Essa imersão é chamada de progressão temática interna. Eu peço para que você, quando estiver escrevendo o seu tópico frasal, sobretudo o tópico frasal antes da conclusão, você observe se o desenvolvimento do tópico frasal garante ao leitor um maior aprofundamento, uma maior imersão. Quanto maior a sua capacidade de imersão sobre o conteúdo existente no tópico frasal, você garante maior informação, ora, sobre o tema. E eu pergunto, o que é que deve predominar na composição dissertativa? Ela tem que ter objetividade, tem que ter subjetividade. Ora, a objetividade predomina. E onde é que eu devo aplicar a maior carga objetiva? Na imersão sobre o conteúdo apresentado nos tópicos frasais. E esse desenvolvimento do tópico frasal deve ser apresentado não de uma maneira que você garanta apenas um copiar e colar de informações, mas você terá que apresentar ao seu leitor, ao seu avaliador, a sua capacidade de trazer contextualmente uma estrutura sistêmica, ou seja, qual é a relação que existe entre as o quê? Entre as referenciações, entre as unidades ideativas que constituem o tópico frasal. A maneira de ver o funcionamento sistêmico do tema proposto é garantir inteligência ao texto. Portanto, olha o que eu vou dizer a você. Durante o curso, teremos que garantir quais os critérios técnicos que irão assegurar na composição do seu texto a construção dessa estrutura sistêmica. A conclusão, observe, é percebido que o Bacen tem grande atribuição na economia do país e na gestão das instituições. O que tem que ficar claro é o trabalho eficiente em todos os âmbitos, tanto na ação da política monetária, que vem obtendo sucesso, quanto na fiscalização e auditoria dos bancos, atribuições ainda deficitárias. Até agora, a conclusão trabalhou o quê? Com a ideia de fiscalização, auditoria, não é isso? Trabalhou também com a ideia de que a gestão das instituições, né, o trabalho eficiente, mas isso são só superficializações. A conclusão retome, olha o que eu vou dizer a você, fazer com que a conclusão retome a centração temática trabalhada no desenvolvimento. Ora, você pede para que eu escreva sobre evasão fiscal e elisão fiscal. Ora, e ética nos tributos. Ora, evasão fiscal é um tópico, é um item, é uma unidade que se contextualiza no tema proposto, por isso que nós chamamos de unidade temática. Elisão fiscal também é um outro tópico, é um outro item, é uma outra unidade temática. Ora, se eu pegar um desses itens e der maior imersão, maior aprofundamento, eu terei, vamos supor que eu trabalhe mais a elisão fiscal. Qual o conhecimento que eu tenho sobre a elisão fiscal
lendo tributação, lendo o direito tributário. Então, a minha informação, o meu repertório sobre este item, sobre este tópico, eu vou trazer para o texto de maneira sistêmica. Ora, se eu der, aliás, maior o que imersão ao tópico elisão fiscal, será a minha centração temática na redação. E é ela que eu devo retomar na conclusão. Eu não estou aqui defendendo a ideia fixa de que toda produção textual dissertativa terá que dar uma hierarquia maior a um tópico. Terá que garantir maior imersão de objetividade sobre um item engajado ao tema. Não. Eu estou dando a você uma maneira de compor o texto. Entre outras que veremos, que representarão o quê? Tipificações de conclusões em texto. Agora, a dissertação, aí, ela pode ser argumentativa e ela pode ser discursiva. Em que consiste a dissertação argumentativa? Ela vai trazer basicamente 3 fases. A enunciação inicial, que é a introdução, a argumentação do que foi contextualizado na enunciação inicial e a conclusão. Já a discursividade terá um item a mais. Terá a enunciação inicial, terá a argumentação, terá a contra-argumentação, que é esse item a mais, e terá a conclusão. Quando uma prova pública exigir de você uma produção dissertativa discursiva, você tem que garantir ao texto uma estrutura bifurcada. Vou dar um exemplo. As leis são o quê? São estáticas? Não são. Os preceitos legais são estáticos, fixos, ou eles se reconfiguram? Ora, existe uma reconfiguração. Enquanto eu estiver trazendo o tema em meio a quê? Em meio ao que eu encontro na Constituição Federal Brasileira, em meio ao que eu encontro em preceitos legais específicos, como tributação, vou buscar no direito tributário. Eu estarei trazendo um ambiente, um conteúdo. Agora, a contra-argumentação vai ocorrer quando eu começar a contextualizar o tema trabalhado em meu texto em um outro ambiente, na emenda constitucional, numa súmula, numa medida provisória. Então, quando eu começo a trazer, ora, para o texto, esse outro ambiente da literatura específica, eu estou proporcionando o quê? A não fixação, a não rigidez de preceitos legais. Ora, isso é estrutura sistêmica. Então, a discursividade exige que você trabalhe não só o que encontra na Constituição ou no direito específico, seja do trabalho, seja no direito civil, seja no direito administrativo, mas o que você encontra na emenda constitucional, numa súmula, numa decisão do Supremo, numa medida provisória, numa lei complementar. Então, essa intervenção entre um ambiente e outro garante a discursividade. Por exemplo, no próximo bloco, veremos, e de fato, exemplos plausíveis caracterizando o quê? Esses recursos linguísticos. A progressão temática, a centração temática, a polifonia no texto. Veremos isto passo a passo. Agora, foi apenas uma enunciação inicial do que é o curso. Quero deixar claro que, durante o curso, você pode, a partir da 3ª aula, enviar para mim a primeira produção textual para que eu faça a revisão. E você pode, após a última aula assistida, você pode mandar para mim a sua 2ª produção textual. Envie para este e-mail na tela. Vou colocar para você. Edivaldo Ferreira,
globo.com. E aí você terá o retorno da sua produção textual. Até o próximo bloco.